Eita, Jesus maravilhoso! Tudo bem com vocês, meus queridos? Eu gostaria de fazer mais uma gravação nessa noite. Gostaria de falar a respeito de dois animais que falaram na Bíblia. Os únicos dois animais que falaram de verdade. É muito comum a gente assistir desenhos animados e os personagens falam, né? E são animais. Então, assim, tudo que esses cineastas fazem é baseado na Bíblia Sagrada. Então, assim, se você quer ser sábio, o segredo é ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia e assistir esses filmes aí, você vai ver que eles leem a Bíblia. Os americanos, eles leem muito a Bíblia. Então, se você quer ser inteligente, se você quer ser sábio, passa a estudar bastante a Bíblia. E eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, ajudasse a divulgar e deixasse Deus te usar. Então vamos lá. O primeiro animal que eu gostaria de falar nessa noite é a serpente. A Bíblia diz assim, lá em Gênesis 3, a partir do versículo 1, está escrito assim, ora, a serpente era a mais astuta do que todos os animais que o Senhor havia feito. E ela disse à mulher, o Senhor falou que deste fruto não podereis comer? E a mulher falou o seguinte, olha, de todos os frutos do jardim poderemos comer livremente, mas do que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis e nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que comerdes deste fruto, vos abrirão os olhos, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A Bíblia diz que a serpente era muito astuta. Tem muitas pessoas astutas, pessoas que usam mentira para passar os outros para trás, pessoas caloteiras, pessoas mau caráter. Geralmente são as pessoas que o inimigo procura usar, porque tem o caráter aí de uma cobra. É muito comum quando a gente vê uma pessoa ruim, a gente chamar de cobra e chamar de serpente. E o próprio João Batista chamou de serpente aquelas pessoas ruins. Então, o diabo sempre quando ele for usar, ele vai usar uma serpente. Porque a serpente, ela era um animal astuto. E até hoje ela é um animal prudente. É um animal que está sempre pronto para dar o bote. E foi feita as pesquisas aí, os cientistas chegaram à conclusão que a cobra, ela tem também a DNA humano. Então a cobra, ela é muito parecida com aquelas pessoas estupidamente ruins, pessoas rebeldes. E o outro animal que foi usado na Bíblia Sagrada foi a jumenta. Está registrado lá em Número 22, versículo 28. A jumenta falou para o profeta Balaão. Falou o seguinte, a história começou o seguinte. Balaque, um rei que estava no templo de Moisés, ele era inimigo do povo de Deus. E ele queria que o profeta amaldiçoasse o povo. Porque enquanto o povo estava abençoado, ele não poderia fazer nada enquanto a mão do Senhor estivesse protegendo ali o povo de Deus no deserto. Então ele teve uma ideia, o seguinte, eu vou chamar o profeta, e o profeta vai amaldiçoar esse povo, e aí esse povo vão ser derrotados. Aí eu entro com o meu exército e arrebento com tudo. E aí ele mandou chamar Balaão, o profeta Balaão. E aí no decorrer da viagem, a jumenta se desviou do caminho e o profeta bateu na jumenta. Ela desviou a segunda vez, ele bateu. Quando ela desviou pela terceira vez, ele tornou a espancar a jumenta com seu cajado. Então, a jumenta naquele momento falou o seguinte, o que fiz eu que tu já me batestes 3 vezes? E ele falou, porque tu zombaste de mim. Oxalá eu tivesse uma espada aqui, que eu te mataria. E ela falou o seguinte, olha, eu não sou a mesma que você sempre cavalgou e cavalga até hoje? Porventura é de costume eu fazer isso?
E ele falou não. Então o Senhor, naquele momento, o anjo do Senhor, quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, está falando da pessoa de Jesus Cristo, viu? Jesus Cristo é o anjo do Senhor. É, portanto, o próprio Deus aí é na pessoa de um anjo. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai entender que Jesus Cristo passou a existir antes de Maria, porque Jesus Cristo é desde o princípio. E ele se fez homem e habitou entre nós. Eu vou falar a respeito disso aí em um outro estudo. Fica ligado aí, se inscreva e fica por dentro que você vai estar recebendo aí a mensagem aí, à primeira mão. Então o anjo do Senhor abriu o olho do profeta e ele conseguiu ver o anjo com a espada na mão. E o anjo falou o seguinte, olha, o anjo do Senhor falou o seguinte, olha, se ela não tivesse desviado de mim, eu te mataria. Então ele falou, olha Senhor, tu queres que eu volte? Aí o anjo do Senhor falou o seguinte, olha, tu vais, mas tu vais falar somente a verdade, nada além da verdade. E o anjo do Senhor liberou ele, né? E ele foi. E quando ele chegou lá, que ele foi para amaldiçoar o povo, as palavras dele se transformavam em bênção. E ele não conseguiu amaldiçoar o povo. E depois, mais para frente, se você ler a Bíblia, nessa passagem não fala, mas no decorrer de toda a Bíblia, você vai ver que ele se perverteu. Ele se tornou um bruxo. E ele fez com que o povo de Deus comesse coisas consagradas a ídolos e fez com que o povo pecasse para que o povo fosse amaldiçoado. Aí depois que o povo pecou, aí ele teve poder de amaldiçoar o povo e recebeu com certeza cachê altíssimo do rei. Então ele vendeu seu ministério. Esse profeta aí, ele vendeu seu ministério. Então foi por isso que o anjo do Senhor fez tudo aquilo, até usou a boca de uma jumenta para falar, só que ele estava tão cego pelo dinheiro, tão obcecado ali pelo presente que o rei poderia dar para ele, que a jumenta falou com ele. Você pode observar, a jumenta falou com ele e ele não caiu a ficha que uma jumenta estava falando. E falou, oxalá se eu tivesse uma espada, que eu te mataria aqui agora. Ele estava louco, aquele homem estava louco. Então, a moral da história que eu quero falar para você. Eu falei lá atrás que o diabo sempre quando ele quer usar, ele vai usar uma serpente. Porque o diabo, eu já falei que ele não tem corpo físico igual nós. Então, por isso que ele usou o corpo de uma serpente. Então, o diabo, ele usa também o nosso corpo, se nós formos uma serpente. Aquelas pessoas ruins, que é a mesma coisa de uma serpente, são as pessoas que sempre Satanás usa o corpo delas para fazer o mal, para matar alguém, enfim, para afrontar, para trazer terror, enfim. E Deus, moral da história, Deus, quando ele quer usar, observa que ele usou a jumenta. Jesus Cristo usou a jumenta lá no Velho Testamento. E quando ele foi entrar em Jerusalém, ele usou um jumentinho e uma jumenta também. Então, por que Jesus usou uma jumenta para entrar em Jerusalém? Por que ele usou os dois? A jumenta, creio eu, que foi para carregar bagagem. E o jumentinho foi para carregar ele. O jumentinho nunca tinha sido montado por ninguém. E ele usou esse jumentinho, filho de um animal de carga, para entrar em Jerusalém. Então, o povo de Israel, na época eles estavam sendo oprimidos ali pelos romanos. Os romanos eram os senhores da época. E os judeus esperavam Jesus montado em um cavalo branco, todo ardomado, todo poderoso, com um exército poderoso, enfim. Só que eles não sabiam, o reino de Cristo não é um reino humano, é um reino espiritual, um reino sobrenatural. Eles não entendiam esse mistério. Então o certo é que Jesus, ele chegou humilde, ele chegou montado no jumentinho, filho de um animal de carga. Então ali para muitas pessoas foi uma decepção. Mas o certo é que, por que Jesus usou esse
animal duas vezes. Lá no Velho Testamento, ele usou a jumenta. E lá no Novo Testamento, já lá a partir de Mateus, nos Evangelhos, ele usou também um jumento e usou também a jumentinha, claro. Por quê? Por que que ele usou? É porque eu fui observar que o jumento, ele é símbolo da humildade. Ele é totalmente o inverso da serpente. A Bíblia diz que a serpente era um animal astuto, mais do que todos os animais que o Senhor havia feito no campo. E o jumentinho é totalmente o oposto. É um animal menosprezado. É um animal que a pessoa usa ele para desprezar o próximo. É muito comum quando a pessoa não é bem sucedida, que alguém fala assim, aquilo é um burro, é um jumento, né? É muito comum essa expressão para você humilhar alguém, você chama aquela pessoa de burro, você quer dizer que aquela pessoa é débil mental. Então foi por isso que Deus usou o jumentinho. Hoje o jumentinho é um animal encontrado muito ali no deserto, ali na parte do Nordeste. É muito comum usar jumentinho. E o jumento lá, eles são uns animais desprezados. Muitas pessoas soltam aqueles jumentos ao relento e eles ficam aí vagando pelo meio do mundo. E muitas pessoas usaram eles ali para fazer algumas brincadeiras, algumas corridas de jumento. O certo é que o jumento, ele é o símbolo da humildade e ele é o símbolo da simplicidade. Então, se você quer ser usado pelo Senhor, não seja uma serpente, seja humilde. O jumento, ele é um animal tão humilde, porque se ele soubesse a força que ele tem, ele não seria domado por ninguém, né? Está dado o recado, 2 animais na Bíblia que falaram. Os animais que o diabo usa e os animais que Deus usa. Então, esse jumento, simbolizando a nossa vida, simboliza as pessoas humildes. Não é que você é um jumento. É muito comum quando a pessoa é humilde, a pessoa fala que aquilo é uma bestada, aquilo é um idiota, imbecil, né? Mas não é. A pessoa humilde, às vezes, ele tem que abrir mão dos seus próprios direitos para que o outro tenha direito. Pessoas humildes fazem muito isso. E pessoas humildes não querem levar vantagem, não é uma pessoa astuta. São essas pessoas que o Senhor usa. Porque se o Senhor usar uma pessoa inteligente, Deus não vai aparecer. A pessoa vai falar, não, aquilo é porque ele é inteligente. Então, quando Deus usa uma pessoa humilde, aí todo mundo sabe que Deus usou ele, porque ele não tem aquela capacidade toda. Então, é por isso que Deus procura sempre pessoas humildes. E a Bíblia diz que os humildes serão exaltados, e os soberbos, nariz empinado, a Bíblia diz que serão humilhados. Então, se você quer ser exaltado pelo Senhor, o segredo é ser humilde. E eu, esse humilde pregador aqui, se possível for, de todos os homens, eu gostaria de ser o mais humilde. E gostaria que você também passasse a ter esse desejo no seu coração, porque isso é algo que agrada o Senhor. E eita, Jesus maravilhoso!